sou Carlos André Domingos. Sou Miguel Duarte. E frequentamos o curso profissional de Eletrónica, Automação e Comando, na Escola Secundária Marcos de Castilho. O nosso trabalho é um sistema de supervisão, controle e aquisição de dados, o SCADA, e a sua aplicação em estufas de ambiente controlado. O sistema controla automaticamente a temperatura, a iluminação, o horário e a duração da rega das culturas de uma estufa, permitindo o utilizador acompanhar o processo de forma remota através do ambiente virtual, no monitor de um computador. De igual modo, o utilizador pode também intervir remotamente no processo, utilizando os comandos que o ambiente virtual fornece. Os objetivos específicos deste projeto são fundamentalmente três: construir uma estrutura que representa a estufa, desenvolver o hardware necessário para a monitorização e controle do sistema e, por último, desenvolver o software que permita gerir todos os procedimentos de monitorização e controle. A estufa foi construída utilizando material acrílico transparente com 5 mm de espessura. Tem as seguintes dimensões: 39 cm de comprimento, 37 cm de altura e 29 cm de largura. Na parte posterior encontra-se o reservatório de água construído com o mesmo material, com 15 cm de profundidade, tem 15 cm de altura e 10 cm de comprimento. A água deste reservatório será utilizada para a rega das culturas que se encontram na estufa. No reservatório foram instalados o sensor do nível da água e a bomba da água. O primeiro tem como principal função a monitorização quando o nível da água atinge o nível de reserva, ou seja, fica numa situação real, dispõe de água suficiente para regar mais alguns dias, sendo por isso necessário encher novamente o reservatório. A bomba, quando ativada, encaminha a água do reservatório até ao interior da estufa, através de uma canalização que na prática iria alimentar um sistema de dispersores que pulverizam a água de forma estratégica sobre as culturas que se encontram no interior da estufa. Neste projeto, como se trata de um simulador, isso não acontece. A água proveniente do reservatório é canalizada ao interior da estufa, por um lado, e regressando pelo lado oposto ao reservatório. Foram instaladas duas ventoinhas, uma na parte posterior da estufa e outra na parte anterior da estufa. Estas são ativadas quando a temperatura atinge o valor do limite superior do intervalo definido pelo utilizador, e desativadas quando a temperatura regressa ao valor médio desse intervalo. No interior da estufa encontra-se um sensor de temperatura. Este sensor informa o sistema de monitorização sobre a temperatura no interior da estufa. Também dispõe de um sensor de luz, que mede a intensidade de luz no exterior da estufa. A luz no interior da estufa é fundamental para o desenvolvimento das culturas porque favorece a fotossíntese. Por esta razão, foi incluído um sistema de iluminação artificial, utilizando os diodos emissores de luz, os LEDs. A luz artificial é ativada quando o ambiente periférico escurece ou durante a noite. Por último, a estufa dispõe de um sistema de aquecimento, que é ativado quando a temperatura desce abaixo do valor mínimo do intervalo definido pelo utilizador. Neste projeto, o aquecimento da estufa é apenas simulado através de uma resistência elétrica, instalada perto do sensor de temperatura, que ao aquecer o meio circundante a este, permite simular o ajustamento da temperatura no interior da estufa. No capítulo anterior foi realizada a descrição de todos os elementos que constituem a maquete. De seguida, vamos examinar a constituição do sistema de supervisão, monitorização e controle de estufas.
A figura mostra o diagrama de blocos dos seguintes níveis que constituem o sistema. Aqui temos o diagrama de blocos do Sistema Automático de Supervisão e Controle de Estufas. No nível alto desta rede, encontra-se o programa de supervisor que é executado no PC. No nível médio, está o controlador Atmega 328, no qual foi gravado o programa de monitorização e controle dos diferentes dispositivos que controlam na estufa. No nível baixo, encontram-se os sensores que enviam a informação para o controlador. Quer isto dizer, no ponto de vista do controlador, são periféricos de entrada de dados. Também encontram os atuadores, que recebem sinais do comando do controlador, sendo, portanto, periféricos de saída. A imagem mostra o ambiente de comando do programa de supervisão que é executado no PC. Esta está dividida em três painéis: o painel da rega, o painel da temperatura e o painel da iluminação. No painel da rega, o utilizador pode programar a hora em que inicia a rega e a sua duração, em minutos. Pode ser programado até 2 horas diárias. Os dados fornecidos têm de ser validados utilizando a caixa de validação correspondente. Também dispõe de um indicador luminoso que mostra o estado do indicador do nível de água no reservatório. Agora vamos fazer uma demonstração. Como podemos ver, são 15h49. Vamos programar a hora para as 15h50. E vamos, durante 12 segundos, vamos ativar a caixa de validação. Como podemos ver, quando chegar aos 12, a bomba liga. Passado 12 segundos, a bomba vai se desligar. Como podemos ver, passou os 12 segundos. Quanto ao indicador luminoso, quando está verde, significa que a água está acima do nível da reserva. Quer isso dizer que os elétrodos estão a tocar na água. Agora, vamos simular a descida da água no reservatório, retirando o sensor do reservatório. Como se vê, o indicador muda para vermelho. Nesta simulação, o reservatório dispõe da água suficiente para realizar mais algumas regas, sendo por isso necessário voltar a encher. Neste momento, os elétrodos estão a tocar na água. Quer isso dizer que o nível da água está suficiente, está acima do nível da reserva. Em qualquer momento, o sistema automático da rega pode ser desligado através do botão ON/OFF, o que pode ser necessário para uma emergência ou trabalhos de manutenção. No painel da temperatura, o utilizador pode programar a temperatura mínima e a temperatura máxima dentro da estufa. Vamos programar o sistema de controle de temperatura para o intervalo seguinte: a temperatura média 19 e a temperatura máxima 33. Neste momento, os valores atuais são 25,5. Agora vamos alterar a temperatura máxima para os 33, como podemos ver. Vamos aumentar a temperatura com o secador, de forma a ativar o sistema de ventilação quando ultrapassa os 33.
ver, a temperatura vai aumentando gradualmente. Como se vê, as ventoinhas foram ativadas quando a temperatura ultrapassou os 33 graus. Agora, as ventoinhas irão arrefecer a estufa até alcançar os 26 graus, que é a temperatura média, uma vez que a temperatura mínima foi programada para os 19 e a temperatura máxima para os 33 graus. Neste momento a temperatura está nos 28 graus. Vinte e sete. A temperatura desceu abaixo da temperatura média e as ventoinhas foram desligadas. Como podemos ver, a temperatura está nos 25 graus. Vamos alterar o limite inferior da temperatura para simular a descida abaixo do limite permitido. A temperatura atual é de 25 graus. Vamos, portanto, programar a temperatura mínima para os 28 graus. Quando for validado, o sistema de aquecimento irá ser ativado, o que pode ser visto no ambiente virtual, através da mudança de cor deste elemento. O que passará a verde significa que a temperatura irá subir até alcançar o valor médio do intervalo. A estufa irá aquecer até alcançar o médio do intervalo. Como podemos ver, neste intervalo, o indicador mudou para a cor vermelha, indicando que a temperatura atingiu o valor médio do intervalo. Em qualquer momento, podemos desativar o sistema automático de controle da temperatura através do botão On/Off do painel. Vamos simular o escurecimento do ambiente envolvente da estufa. Como podemos ver, a intensidade está a reduzir. Assim que chegar aos 50 lux, o sistema ativa a iluminação artificial. Quando subir acima de 50 lux, é desativado o sistema de iluminação artificial.